É isso aí, gente. Estamos de volta. Estou aqui, né, atualizando as nossas redes sociais. Já quero agradecer aqui a participação das pessoas, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Facebook. Realmente hoje mais um dia de grande participação. Agradecer ao Teresopolitano que tem, né, abraçado a nossa ideia aqui no programa. E dar uma notícia para você aí, ó. A Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu novamente a alta dos combustíveis em todo o país, né? É evidente que você não vai chegar no posto de gasolina agora e vai encontrar a gasolina mais barata, né? A gente sabe que anunciou o aumento antes de anunciar, né? Antes de terminar o anúncio, já está a gasolina mais cara no posto. Agora, o caminho inverso, né? Por exemplo, a Justiça suspendeu, né? Não está valendo. Esse caminho inverso demora um pouco mais, né? Tá aí, ó, o juiz federal Biratã Cruz Rodrigues, que é inclusive lá de Macaé, né? O juiz Biratã mandou suspender novamente aí a alta dos combustíveis, né? Essa alta que pegou tanta gente de surpresa e que efetivamente é contra, né, todos os nossos princípios da razoabilidade aqui no país, né? A coisa é realmente complicada, ou seja, a gente está pagando a conta da corrupção, da falta de caráter dos nossos políticos, né, dos esquemas, né? Há quem diga aí que essa alta de combustível foi para financiar os deputados lá para salvar o nosso presidente. Eu não duvido de mais nada, né? Vai fazer o quê? Bom, outra dica bacana para você também é o nosso portal, né? O netdiario.com.br, gente, está completamente reformulado, está com um monte de novidades e traz entre os nossos assuntos locais também, né? Você está vendo aí a questão da banana, né? E outros assuntos que são aí relacionados ao nosso município, também assuntos relacionados ao país e ao estado. Então está tudo aí. Então não perde tempo procurando nos outros sites de notícia não. Já vai direto no netdiario.com.br que você tem acesso a absolutamente tudo. Como por exemplo, ó, cliquei aqui na matéria. Você está vendo aí, ó. Festa do Chocolate começa hoje, tá, gente? Está lá. Inclusive foto feita aqui com a Confeitarte quando passaram aqui. Gente, olha, vou falar para vocês, eu tive que fazer, né, alguém tem que fazer o trabalho sujo, né, então eu fui obrigado, durante uma semana inteira, a provar todas essas delícias que foram feitas, né, especialmente para a Festa do Chocolate aqui na nossa cozinha. Fiz esse sacrifício, eu fui pelo sacrifício a vocês, né, mas olha, vale muito a pena, já estou dizendo, separa um tempinho aí, vai nos 3 dias, hoje, amanhã e domingo, lá na Casa de Portugal, excelente pedida, inclusive porque o nosso fim de semana vai ser friozinho, não? Melhor coisa que tem para esquentar o frio aí é um chocolate, né? Um delicioso chocolate. E não tem só chocolate não, tá? Tem um monte de doce e também tem os nossos amigos que vão fazer lá as gostosuras salgadas também, né? Tem que dar aquela quebrada, né? Senão você não aguenta, né? Olha só, gente, vamos falar agora de um assunto que inclusive está aqui presente todos os dias no nosso Jornal Diário na TV, né? Todos os dias a gente fala da memória, da importância da memória, a importância de nós valorizarmos o nosso passado para tentarmos entender o presente e, quem sabe, né, planejar um futuro melhor, né? Estou recebendo um amigo aqui da nossa cidade que trabalha lá no Arquivo Nacional. Luiz Fernando está aqui, Luiz. Muito prazer, seja bem-vindo ao Jornal Diário na TV. E a gente sempre fala aqui, né? A memória talvez seja uma das ferramentas mais importantes para a gente poder planejar o nosso futuro melhor, né? Entender como nós chegamos nesse momento, né? E o Arquivo Nacional talvez seja uma das principais ferramentas de memória do nosso país, né? Como é que é você, Teresopolitano, tá lá? Como é que é o teu dia a dia? O que você faz lá no Arquivo Nacional? Bom dia. Sim, senhor Anderson. Primeiramente, bom dia tanto a você como também para todos os telespectadores. Então, falando um pouco sobre mim, com minha história com o Arquivo Nacional. Em já quase 180 anos de vida do assim, Arquivo Nacional, sem dúvida nenhuma, uma das instituições públicas mais antigas de todo o país. Tivemos apenas um concurso público, que foi o de 2006, que foi o concurso fez, né? Que eu fiz, consegui passar. E tô desde 2006 nessa rotina de diariamente subir e descer, né? Que, aliás, é uma rotina que muitos teresopolitanos se submetem, né?
Primeiro porque, dependendo de onde você estiver no Rio de Janeiro, vale mais a pena vir para Teresópolis, né, Luiz? Exatamente. Dependendo de onde você vai morar, vale a pena vir para Teresópolis mesmo. Tem uma boa estrada e tudo mais. Mas é, efetivamente, aí uma opção de carreira de muita gente. E como você falou, né, Luiz, o Arquivo Nacional talvez seja aí um dos nossos grandes patrimônios, né, da Exatamente. nação, né, porque lá tem a função, né, de ter registrado lá a memória do país, né? Olha, o Arquivo Nacional tem a memória dos jornais, por exemplo, que é muito importante, né? Sim, sim, Todas as notícias estão lá organizadas, né? sim, é um simples exemplo. A parte dos jornais ficam mais guardadas no caso, Da Biblioteca Nacional, Nacional do que no Arquivo no Nacional. arquivo. Só que, por exemplo, praticamente todo o acervo iconográfico do assim extinto Correio da Manhã está lá no Tá Arquivo tudo lá, Nacional. né? E é e é um dos nossos acervos mais consultados. Chega na casa de assim 1 milhão de fotografias Nossa. que estão em nosso Disponíveis, acervo. né? A gente já está há uns bons anos em um contínuo trabalho de digitalização dessas fotos para poder facilitar o acesso a elas por parte da Da sociedade. sociedade, né? Agora, você falou do acesso à sociedade. Que tipo de público-alvo tem o Arquivo Nacional hoje, né? São estudantes, são empresas, né, interessadas em alguma coisa? Como é que é, né, hoje esse acesso, né? Que tipo de público que busca esse acesso ao arquivo? Seguinte, a gente pode dizer que nos últimos anos o Arquivo Nacional se tornou um grande cartório também. Visto que o nosso acervo ele é extremamente consultado, por exemplo, para pessoas que pretendem comprovar o direito à dupla nacionalidade. Pelo Olha, que seguinte legal. motivo, chega lá na nossa sala de consultas, com o máximo de informação que tiver a respeito de exemplo, um bisavô que veio do porto de Gênova, na Itália, chegou no vapor no porto de Santos no começo do século XX. Com o máximo de informações possíveis, a gente consegue ir lá no nosso acervo, resgatar a lista do vapor que chegou aqui no Rio Olha, de que Janeiro, interessante. e daí emitimos também certidões, enfim. Muito bacana, né? Então a gente tem essa vertente de pesquisador, que é uma vertente extremamente forte. Temos também pesquisas, sim, no caso é estudantes de doutorado, mestrado, bacharéis em, no caso, história, sociologia, arquivologia mesmo, pessoas interessadas em, no caso, editar livros, séries de televisão, Legal. diversos carnavalescos fazem pesquisa lá também para poder subsidiar os seus enredos e assim vai. Gente, olha que público grande, né? Que na verdade você pensa em Arquivo Nacional. Ah, deve ter só professor de história lá, não. Pelo contrário, né? Tem, olha que público grande. E olha que bacana também você ter essa ferramenta. Fazer um registro aqui, né? O brasileiro às vezes vai para o exterior, vê algumas ferramentas e volta de lá. Né? Por exemplo, em quem foi a Ellis Island, né? Que é uma ilha que tem perto de Nova York, né? Não é em Nova York, mas é no meio do caminho para a ilha onde fica a Estátua da Liberdade, por exemplo. Lá, quem foi lá viu que tem um departamento em que você vai lá, digita o nome da tua família e procura lá os registros das pessoas que chegaram, os imigrantes que vieram para os Estados Unidos e aportaram ali em Ellis Island, né? Que era o ponto de chegada onde ficava o pessoal em quarentena, né? Para depois ir, né, ser autorizado a ir para o solo americano, no caso Nova York. E a gente tem isso aqui no Arquivo Nacional, né? Então o turista às vezes vai para lá, fica maravilhado com aquilo. Na verdade, a gente tem essa ferramenta, né? Se você tiver a informação correta, né, Luiz, pode ir lá. Exatamente. E é legal até para você conhecer a origem da tua família, né? Às vezes você acha que, minha família é espanhola. Na verdade, você vai encontrar lá uma origem portuguesa, né? Tem essa história legal, né? Só te dando também um exemplo concreto que está acontecendo, inclusive, nesse exato momento. A gente vira e mexe, firma vários projetos com a Igreja Mormons. Isso, porque faz parte da fé acreditar os seus antepassados a partir da formação da sua árvore
genealógica. Então, vira e mexe, eles têm vários projetos conosco no Que sentido legal. de digitalizar vários documentos Que bacana. que ajudam eles a formar um grande banco de dados aqui no Brasil, exatamente nesse sentido. E aí a Igreja Mórmon, né, que tem uma origem, né, norte-americana e é mesmo parte, né, da cultura norte-americana de buscar valorizar, né, documentar essa coisa dos seus antepassados, né? Isso é legal, a gente tem que fortalecer também, porque acaba, né, enraizando mais esse sentimento de patriotismo, né, que é tão presente lá na cultura norte-americana, que a gente gostaria tanto que fosse aqui no Brasil também, né, que a gente fosse patriota. A gente é, mas não tanto, né? Deveria ser mais. Agora, Luiz, uma outra coisa que eu tenho curiosidade também, como é que é esse acesso, né? A pessoa que quer ir lá, de repente fazer uma pesquisa, não tenho nada na cabeça, mas quero conhecer o arquivo, quero conhecer como é que é o funcionamento, como é que é esse primeiro contato das pessoas, né? É um contato que tem que ser técnico ou vocês têm visitas? Como é que funciona esse acesso? Certo. Então, a gente lida com todo tipo de público. Vai desde o cidadão semi-analfabeto até aquele que tem um Doutorado, né? doutorado. PhD, o cara que está Exatamente. atrás. Vai desde aquele que tem um bom domínio sobre sobre as nomenclaturas de, no caso, a Sim. arquivologia, até aquele que nada Não sabe. sabe nada. Exatamente. A gente tem tanto a nossa sala de consultas, que oferta o atendimento presencial, em que você chega lá, explica qual é o seu objetivo e a partir daí, naturalmente, o serviço vai se desenrolando. Como temos também a nossa parte de, no caso, é atendimento à distância, que Olha, é que voltado legal. exatamente para o cidadão que não está no Rio de Janeiro e nos E que municípios quer ter ao acesso, redor, né? e que necessita de algum tipo de serviço da nossa parte. Legal. Eu recomendo que o telespectador que esteja, a partir dessa nossa entrevista, interessado em, no caso, é ir no Arquivo Nacional, conhecer no nosso acervo, que assim, entre no site oficial da, no caso, instituição, que lá tem todos esses detalhes sobre, por exemplo, ou no caso horário de funcionamento da nossa Legal. sala de consultas, como é que funciona com maiores detalhes a modalidade de pesquisa à distância. Muito Exatamente. bacana, né? E a tecnologia também está presente no arquivo. A parte de digitalização, por exemplo, de documentos lá é sensacional, né? No sistema Exato. de buscas, muito bacana, né? Que, né, mesmo com a questão, né, de trabalhar com coisas antigas, né? Mas pelo contrário, a tecnologia está muito presente lá também, né? E tem investido nisso também, né? O arquivo. Sim, sim, então. Inclusive entra em um assunto chato que a gente está passando lá nesse momento. Chegou ao conhecimento dos grandes meios de jornal, TV, nas últimas semanas, que em razão de falta de, no caso, o orçamento, de acordo com a nossa direção geral, o Arquivo Nacional ele não teria dinheiro para manter as suas atividades a partir do mês de setembro, o que é extremamente prejudicial Com certeza. para a instituição A como um gente está todo. vendo aí o quanto a gente está sofrendo, né, com essas crises econômicas de Estado, União e municípios, e as instituições importantes, vide a UERJ, né, que está passando a UERJ, que Exatamente. estão aí destruindo a nossa universidade estadual e por conta, evidentemente, né, pela incompetência aí dos nossos gestores. Mas isso a gente resolve na urna ano que vem, né? Luiz, obrigado pela tua participação Tá aqui. certo, e eu só gostaria de também convidar todo telespectador para assim, fazer uma visita ao Arquivo Conhecer, Nacional. Vale a pena. Cito que, por exemplo, faz parte do nosso acervo documentos como as 7 constituições, parte massiva da documentação sobre a ditadura, o passaporte de Santos Dumont, o juramento que Dom Pedro I e a Imperatriz fizeram sob a Constituição de 1824, além da Lei Áurea. Tá tudo lá, gente, tudo lá. E vale a pena o cidadão conhecer. Luiz, obrigado pela tua participação. Certo, Wanderson. Parabéns Sou eu que pelo teu agradeço, trabalho Wanderson. também. Eu que agradeço a tua presença aqui hoje. E você que está em casa, ó, tá só começando aí
o nosso programa, tem muita coisa pela frente, tem um Café com Política, tem as nossas matérias especiais. Vanderlei vai estar aqui comigo na foto do dia, vamos voltar a falar de memória. Daqui a pouco a gente está de volta.